Vamos conversar um pouquinho? Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de 1 João. Por favor, abra aí sua Bíblia ou acesse sua Bíblia. 1 João, essa carta curta, muito especial, escrita pelo discípulo amado. Nós vamos trazer algumas considerações nessa noite a respeito de algo tão presente na vida de cada um de nós, chamado tentação. Há algum tempo eu li uma história escrita por um autor chamado Thomas Constant. Thomas Constant, ele escreve uma história verdadeira que aconteceu em um ducado na Bélgica, contando a história de duas pessoas, dois irmãos que duelavam pelo trono. Um deles, Reinaldo III, e um homem esse que era chamado também de Crassus, que é a palavra latina, que significa, alguém aí que entende bastante de latim, sabe o que significa Crassus? Crassus significa uma pessoa obesa, Crassus o gordo, essa era a designação de Reinaldo III. O nome dessa história é Os Três Eduardos. E os Três Eduardos, o nome dessa história é porque o irmão de Reinaldo III, Eduardo, ele não era o duque daquele local, ele era irmão do duque. No entanto, ele não aceitava essa posição essa de não ser o duque. E Reinaldo, como o seu próprio nome diz, ele era uma pessoa obesa. E um dia, então, Eduardo decide dar um golpe de Estado. O que ele faz? Ele fala que ele é o novo duque daquele lugar. E coloca o seu irmão dentro de um quarto. E ali dentro daquele quarto ele começa a colocar todo quanto é tipo de comida, doce e salgada diante do seu irmão. E agora o seu irmão, que já tinha um problema de obesidade, ele começa a comer ainda mais, a ponto de não conseguir se levantar e sair do seu quarto. Quando as pessoas vão interrogar Eduardo, falando do porquê que ele havia dado esse golpe de Estado, assumindo então o lugar do seu irmão no trono, ele fala o seguinte: não, eu não assumi o lugar do meu irmão no trono. Ele está no seu quarto, inclusive com a porta aberta. Assim que ele conseguir sair desse lugar, ele pode se assentar no trono. O fato é que mesmo que com a porta aberta, mesmo sem ter nenhum guarda no quarto, Reinaldo III não conseguia sair daquele local pela sua obesidade, só que mais do que isso, ele não conseguia parar de comer todas as refeições que o seu irmão, obviamente que nesse plano demoníaco, maquiavélico, fazia para ele. Alguns anos, muitos anos na realidade, Eduardo ficou à frente daquele ducado, até que ele morreu. Quando ele morreu, Reinaldo III, Reinaldo o Crasso, ele assumiu o trono, mas pelo seu estado já bastante debilitado de saúde, ele reinou apenas 3 meses e veio a falecer também. O que essa história nos mostra é algo que Eduardo fez com seu irmão, é algo que em termos espirituais nós damos um nome para isso, e o nome é tentação. Tentação. O que Eduardo fez para tomar o trono do seu irmão foi colocá-lo diante de uma situação de ser tentado em algo que ele tinha fraqueza, que era na questão alimentar. E por não conseguir controlar o seu apetite, por não conseguir controlar o seu ímpeto de comer, aquele homem perdeu não apenas a sua saúde, como perdeu também o trono daquele ducado. Isso é uma definição, essa história é uma boa definição daquilo que acontece sistematicamente na minha e na sua vida, quando somos tentados por Deus. Ou melhor, quando somos tentados por Satanás. Quando Satanás nos coloca em tentação, apresentando a cada um de nós situações, circunstâncias, oportunidades para transgredirmos a vontade de Deus. Em 1 João, capítulo 2, nós temos uma definição bastante interessante do que é tentação.
João utiliza, principalmente algumas traduções mais antigas, a palavra concupiscência. E a gente vai chegar um pouquinho nessa palavra que não utilizamos assim de forma tão corriqueira em nosso dia a dia. Mas essa é a palavra que talvez esteja aí na sua Bíblia para descrever a ideia de tentação. Eu convido você a me acompanhar na leitura. 1 João capítulo 2, vamos ler os versos 15 e o verso 16. A palavra de Deus diz assim: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico ou concupiscência da carne, o desejo intenso por tudo que vemos ou concupiscência dos olhos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas provém do mundo. Eu quero acrescentar mais o verso 17. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Esse é um texto que retrata muito bem a dinâmica da tentação. Como ela acontece de forma mecânica na nossa vida, como ela é operacionalizada na nossa vida. Primeira coisa interessante de nós pensarmos a respeito de tentação é que ela sempre acontece em dois eixos, em dois contextos. O primeiro contexto é um contexto interno, um contexto de dentro da nossa vida. Eu e você, não todos nós juntos, mas individualmente, temos inclinações e propensões para mal específico ou para males específicos. Seja pela forma como a sua gestação foi realizada, pelas suas histórias de vida, pelas coisas negativas que você já sofreu, que você cometeu, que você experimentou, todos nós vamos trazendo para dentro da nossa vida circunstâncias que nos colocam em contato com o mal e um mal que nós gostamos de fazer internamente, cada um de nós. No caso dessa história, havia uma dificuldade com relação à comida, mas existem tantas outras dificuldades, pessoas que têm uma compulsão, algo interno, por, sei lá, talvez por comprar, por ter relacionamentos sexuais com muitas pessoas, talvez por gastar, talvez por bater, por assistir algum tipo de conteúdo de violência, enfim, cada um de nós internamente possui algum tipo de inclinação para o mal, interiormente, eu e você, cada um de nós tem. Cada um de nós tem. Cada um de nós possui uma luta que é próxima de cada um de nós. Ontem nós fizemos uma leitura de um texto de Paulo em Romanos capítulo 1, em que Paulo nos apresenta uma relação de 21 pecados. Talvez alguns daqueles que nós fizemos a leitura ontem seja uma luta que você tem e que você sabe que você trava. O primeiro eixo da tentação acontece nesse vértice, nessa direção. A tentação sob a perspectiva interna. Mas também existe algo externo relacionado à tentação. Porque de nada adianta você ter uma compulsão por compra se você não ver diante dos seus olhos uma palavra chamada liquidação. Não é verdade? Sim ou não? Aquele que tem uma propensão para a compra, para gastar. Eu falei para vocês de um livro que eu estou lendo hoje, chamado Geração, Nação Dopamina. Fala muito sobre esse tipo de compulsão, como isso acontece quimicamente dentro do nosso corpo, como as pessoas sentem prazer, como as pessoas têm dopamina sendo liberada dentro do seu corpo, exatamente na mesma região onde é liberada dopamina quando alguém utiliza droga, por exemplo. É um vício, é uma compulsão. Internamente, pessoas têm lutas com relação a isso. E aí, de repente, estão passeando no parque. E aí olham para o chão, no lugar mais aleatório, e veem um folder escrito liquidação, apenas essa semana 70% de desconto. O que acontece conosco? Há uma convergência de tentação, porque aspectos internos olham para convites externos, e ali está o problema. Você pode pensar em qualquer tipo de pecado, e essa convergência, ela acontece.
essa convergência acontece. Lutas internas, situações internas, aliadas a convites externos. E aqui nós temos o quadro, a tal da tempestade perfeita da tentação. O texto, como eu disse a vocês, utiliza uma palavra que durante muito tempo, em muitas traduções, apenas de forma mais recente, ela foi traduzida de uma forma diferente. A palavra concupiscência, no sentido bíblico, o que quer dizer essa palavra grega, concupiscência? Um desejo muito forte, uma inclinação muito forte, uma tendência muito forte, seja essa tendência, seja esse forte desejo, seja esse sentimento, esse sentido para o qual a nossa vida ela quer ser apontada, todos eles são algo contrários à vontade de Deus. Pode ser um sentimento, pode ser uma tendência, pode ser um desejo muito forte, pode ser um hábito, pode ser... O fato é que a impressão que eu tenho é como que se o pecado fosse um imã e a tentação, essa concupiscência, essa palavra que a Bíblia descreve, para utilizar esse estado, para descrever esse estado interior de inclinação para o mal, é como se fosse um metal. E quando um é posto diante do outro, há aquela atração que em alguns momentos pode parecer irresistível. Estou falando de alguma coisa muito contrária à sua vida? Estou falando de alguma coisa muito distante da sua realidade? Estou falando de alguma coisa que você não experimentou? Se você não experimentou isso hoje, talvez a luta do seu pecado seja mentira. Porque todos nós, diariamente, constantemente, travamos essa luta na nossa vida. O texto nos descreve 3 categorias de tentação. A primeira categoria é a chamada concupiscência da carne, ou que eu li aqui na minha tradução, o desejo intenso por prazer físico. Coisas que têm a ver com o nosso corpo. Categorias de pecados que têm a ver com o nosso corpo, que têm a ver com o nosso físico, que são sensoriais, que são tocadas, que são assimiladas e com o nosso corpo a gente sente. Essa é a primeira categoria de tentações ou de pecados. A segunda delas tem a ver com a concupiscência dos olhos, ou na tradução que eu acabei de ler, ela descreve como o desejo intenso por tudo aquilo que nós vemos. E aqui tem a ver com o prazer aliado, distante, alienado da vontade de Deus, com base naquilo que nós enxergamos, com base naquilo que está diante dos nossos olhos. Uma segunda característica, um segundo grupo de pecados. E um terceiro que é talvez um tanto quanto mais subjetivo, menos notado, só que talvez muito mais danoso do que os outros. Porque enquanto que os pecados da carne, os pecados dos olhos, conseguem ser mais observados, conseguem ser mais detectados, são aqueles que talvez nós conseguimos enxergar mais no outro. A terceira categoria é radicalmente diferente. Soberba da vida, ou como eu acabei de ler, desejo intenso, orgulho pelas nossas realizações e bens. Algo bastante interno. Algo mais relacionado a sentimento. Algo mais voltado para dentro, em termos de desejos que, obviamente, contrários à vontade de Deus. Situações da nossa vida, situações de aquisições, situações de sentir algo. Se enquanto um dos pecados ele é mais voltado para o toque, para o sentimento, para esse aspecto sensorial, o segundo tem mais a ver com aquilo que nós vemos, o terceiro tem mais a ver com aquilo que nós sentimos. E aqui talvez nós poderíamos categorizar todo e quanto é tipo de pecado. Inclusive, são essas 3 modalidades de tentação que foram aquelas utilizadas pelo diabo para tentar a Cristo em Mateus capítulo 4. Foi exatamente nisso
em Mateus capítulo 4, que Jesus foi tentado. Na carne, nos olhos e nos sentimentos. Me acompanhe na leitura. Mateus capítulo 4. Nós vamos ler todo o relato da tentação de Jesus. Nós encontramos isso a partir do verso 3. Eu quero ler com vocês até o final da sessão. A palavra de Deus nos diz assim: o tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão e coma. Sacie a sua vontade, sacie o seu desejo, trate bem o seu corpo, coloque isso no seu paladar e desfrute disso. A resposta de Cristo: uma pessoa não vive só de pão. Não vive apenas daquilo que se alimenta ou daquilo que o seu corpo sente ou aprecia, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui. E uma vez que você vai saltar daqui, as Escrituras dizem: ele ordenará aos seus anjos que o protejam, e eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma coisa. Olhe aqui de cima, olhe o que você pode fazer, aprecie diante dos seus olhos. Bem, a resposta de Cristo, as Escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida o diabo o levou até um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos e a sua glória, a soberba da vida, o orgulho proveniente pelos bens e conquistas do mundo, como João falou na sua epístola. E então Jesus responde: basta, chega, saia daqui. Um pouco antes, Satanás mostra tudo isso e fala: tudo isso é teu se você apenas me adorar. E agora Jesus diz: basta, saia daqui, Satanás, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Nós não temos tempo para isso, mas nós poderíamos fazer um outro paralelo com uma história bíblica também. A história das tentações de Israel no deserto. Foram 3 os momentos em que no Êxodo e no Deuteronômio nós vemos Israel caindo. E as 3 vezes que Israel cai, uma delas tem a ver com alimento, uma delas tem a ver com aquilo que eles enxergavam, e outra vez tinha a ver com aquilo que eles sentiam. As tentações de Israel, do povo de Israel no deserto, foram as mesmas tentações que Jesus sofreu no mesmo deserto. E são o mesmo grupo de tentações que João vai nos falar na sua primeira carta, em João capítulo 2. Todas elas. Qual é a diferença de Jesus e de Israel? Qual é a diferença daqueles que caem e daqueles que não caem? Nós vemos 2 coisas em Cristo, que de alguma perspectiva podem se combinar em apenas uma delas. Jesus em nenhum momento tentou dissuadir Satanás, falando assim: não, mas não é bem isso daí que você está falando. Vamos tentar analisar o teu argumento. Em nenhum momento Jesus chegou para Satanás e falou assim: me fale um pouco mais sobre isso. Deixa eu ver se a sua retórica faz sentido ou não. Deixa eu parar para escutar o que você está fazendo, como Eva fez. Exatamente como Adão também fez. Deixa eu parar para escutar a sua proposta. Em nenhum momento Cristo fez isso. A cada convite de Satanás para o pecado, Jesus respondia a Satanás com a palavra de Deus. Jesus menciona Deuteronômio capítulo 8 e Deuteronômio capítulo 6 em suas respostas para o diabo. Com isso nós aprendemos algo muito forte, muito precioso, com relação a um embate que eu e você temos sistematicamente. A primeira delas: só existe escape para a tentação pela palavra de Deus. Só existe possibilidade de eu e você não sermos varridos pela tentação
se nós temos contato com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é o nosso alimento. Essa foi a primeira resposta de Cristo para Satanás, inclusive. Nós não nos alimentamos apenas daquilo que faz bem ao nosso corpo, aos nossos olhos ou aos nossos sentimentos. O alimento para a nossa vida é a palavra de Deus, não sou eu que estou falando isso, é Cristo que está falando isso. É Cristo que falou, nós não nos alimentamos apenas de pão, nós nos alimentamos de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isso tem a ver com vida espiritual, com manutenção espiritual. Isso tem a ver com eu e você dizendo sim ou não aos convites de Satanás. O que Cristo está dizendo para mim e para você é que é impossível uma pessoa permanecer em pé diante de Deus em meio a tantas tentações se a Bíblia ali é um livro desconhecido. É isso que Jesus está dizendo para a gente. É impossível, é impossível. E a segunda, ou a consequência de ter contato com a palavra de Deus, é ter contato e comunhão com o próprio Deus. Porque quando paramos para estudar a palavra de Deus, nós não estamos lendo um livro de Machado de Assis, nós não estamos lendo uma obra clássica, não estamos lendo Shakespeare, nós estamos lendo algo que transcende o humano, nós estamos lendo algo que transcende a capacidade do homem em termos de cognição, em termos de raciocínio, em qualquer tipo de raciocínio. Isso é a palavra de Deus. E é exatamente por isso que a palavra de Deus é tão poderosa, porque a Bíblia é o livro que nos coloca em contato direto com o seu autor. Isso é a Bíblia. A Bíblia por si só é um livro com uma capa sintética, com folhas de papel, que não possui nada de místico nela em si. O fato de você ter a sua Bíblia na sua casa não lhe traz mais proteção. O fato de você ter a sua Bíblia no seu carro não quer dizer que alguém não vai lhe assaltar, não é isso. O fato de você ter a sua Bíblia no seu celular em um aplicativo não quer dizer que ele não vai ser hackeado ou clonado. A Bíblia é a palavra de Deus quando ela é acessada pelos nossos sentimentos e ela muda a nossa vontade, ela transforma a nossa vida e ela se torna carne dentro da nossa carne. Isso é a palavra de Deus. E esse é o poder da palavra de Deus. E é nesse contexto que ela se torna tão poderosa. Nós não usamos a Bíblia como pé de coelho, não usamos a Bíblia como um trevo de 4 folhas, não usamos a Bíblia como uma apólice de seguro, nós usamos a Bíblia como a palavra de Deus que ministra na nossa vida, que fala conosco, que nos alimenta, que nos edifica. E esse contato, esse sim, é poder à disposição de falar não para o diabo. É isso que Jesus fala para a gente. Esse é o recado de Jesus para cada um de nós. E é por isso que nós exaltamos tanto a palavra de Deus. E é por isso que nós estamos todos os dias, praticamente, que eu estou aqui nesse lugar, hoje é o 7º dia, falando a respeito da necessidade de uma comunhão, de contato com a palavra de Deus. E sabe, não sou eu que estou falando isso, porque, irmãos, o que passa na minha cabeça é o seguinte: se o meu Salvador, que é muito melhor do que todos nós, se o nosso Salvador, Cristo Jesus, todos os dias se levantava e o sol nunca despertou o nosso Salvador, se ele fazia isso, se ele acordava todas as manhãs para ter contato com Deus, para se manter em pé, diante de todas as dificuldades durante o dia, quem sou eu para não começar o meu dia ao lado de Deus? Às vezes a gente é meio prepotente, né? Porque Jesus começava todos os seus dias em comunhão com o Pai. Todos os dias. E essa comunhão o fortalecia, e essa comunhão o mantinha em pé, e essa comunhão dava condição para dizer não ao diabo. E aí eu acho que eu posso começar o meu dia distante da presença de Deus? É isso mesmo? Eu acho que eu posso começar o meu dia fazendo tantas outras coisas, deixando Deus de lado? É isso mesmo? Se Jesus, não pastor, não esqueça, Jesus, se ele fez isso, quem sou eu para achar que pelas minhas próprias forças eu posso dizer não às tentações ao meu redor? Talvez o grande problema da humanidade não sejam as tentações,
Talvez o grande problema da humanidade seja a falta de dependência de Deus. Talvez o nosso grande problema não seja nem o diabo, seja nós mesmos. Talvez a falta de comunhão com o Pai, ou achar que pela força do nosso braço nós não conseguimos. Irmãos, nós não conseguimos, essa é a verdade. Essa é a verdade. Não existe ninguém aqui que seja mais forte que o diabo, nenhum de nós. E nós precisamos reconhecer isso. Só que não existe diabo nenhum que seja maior do que o nosso Deus. Nenhum. E o poder do nosso Deus está à disposição de cada um de nós, através da comunhão com Ele. E é através disso que as tentações elas não acharão lugar na vida de cada um de nós. Quero encerrar falando sobre boas novas em relação à tentação para cada um de vocês. Quero falar sobre 3. A primeira delas. A primeira das boas novas com relação à tentação, principalmente se você está se sentindo sobrecarregado com relação a elas. Se você está achando que o fardo está pesado demais, eu quero falar 3 coisas para vocês. A primeira delas é que nós não podemos confundir tentação com pecado. Porque na sua própria oração, Jesus não falou livra-nos da tentação, não falou isso. Jesus falou, não deixe que eles caiam na tentação. Por quê? Porque a tentação é uma realidade presente na vida de cada um de nós. Tentação não tem a ver com o fato de você ser mais santo. Tentação tem a ver com o fato de todos nós estarmos buscando a presença de Deus em nossa vida. Quanto mais nós buscarmos Deus, mais tentações nós teremos. Se você está sendo bastante tentado, louve a Deus, porque talvez você está no caminho certo. Se você acha que as tentações estão muito fortes, louve a Deus por isso. Porque o diabo se preocupa com você. Porque talvez você esteja incomodando o inferno. Eu acredito que isso é muito bom. Eu acredito que esse é um local seguro para nós estarmos. Não confunda tentação com pecado. Mas em segundo lugar, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, nos fala que nenhum de nós será tentado com uma força maior do que aquela que nós podemos suportar. Nenhum de nós. Existe escape para cada uma das nossas tentações. Existe possibilidade, existe poder, existe disposição, existe chance para nós dizermos não. Por quê? Paulo diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Existe escape. Existe possibilidade para todos nós. Terceira coisa que eu quero falar para vocês. Como que eu definiria a tentação? Eu definiria a tentação como convite. Essa é a minha definição. Tentação é convite para o pecado. Isso é tentação. Tentei resumir da forma mais simples e mais lúdica que a minha filha conseguiria entender e explicar para suas amigas. Tentação é isso. É convite para pecar. Tentação é isso. Você já recebeu convites que você não gostaria de ir? Já recebeu convites inapropriados? Você já recebeu convites que era uma fria? Já recebeu convites que... Eu tinha um ditado com os meus amigos pastores no Paraná. Quando nós éramos convidados para alguma coisa que não era boa, que não era legal, que você olhava e... O que está acontecendo aqui, sabe? Às vezes a gente é convidado para situações assim na própria igreja. A gente chamava isso de cobra cega. E aí quando eu via alguém fazer, eu falei assim, ô cobra cega, por quê? Porque a cobra cega dá bote errado, né? Não consegue dar o bote certo. E a gente chamava uns aos outros às vezes de cobra cega porque dava botes errados, estava em lugares errados, fazia, enfim, coisas erradas. Todos nós recebemos convites. Todos nós. Para coisas boas e para coisas ruins. Cabe a você dizer sim ou dizer não. Cabe a você entender se aquilo faz bem ou se aquilo faz não. Convite não é uma coerção. Não é isso. Convite é uma possibilidade diante de cada um de nós. E é exatamente por isso que eu defino tentação como convite. Convite para pecar. Quem escolhe
se vai pecar ou não, é você. Mas quem nos dá condições para não escolher pecar, é o nosso Senhor. O primeiro lugar que eu fui pastor foi no interior do Paraná. Eu cuidava de 11 igrejas em 9 cidades diferentes, sendo que dessas 6 eram rurais. E uma dessas igrejas era uma igreja de 2 famílias, com 11 pessoas. E um dia eu estava conversando sobre tentação com eles. Em um momento de simplicidade, o irmão levantou. Nessa igreja tinha um irmão que gostava muito de ser participativo nos sermões. E estava na metade do argumento, ele levantava a mão e dava a sua contribuição. A melhor coisa que eu aprendi com tentação foi sobre tentação foi com ele. Ele falou para mim o seguinte: pastor, se você não quer comprar na loja do diabo, não para na frente da vitrine. Se você não quer comprar na loja do diabo, não para na vitrine. Isso me marcou muito. Deve ter uns 10 anos que eu escutei isso, 12 anos que eu escutei isso. E desde então não parou, não saiu da minha cabeça mais. Se você não quer comprar na loja do diabo, não para na vitrine. Para na vitrine de Deus, que ali é mais seguro. Para na vitrine do Senhor, que ali vai contribuir mais para a sua vida. Quero encerrar de uma forma diferente hoje. Quero começar a oração aqui na frente e deixar que você termine aí do banco onde você está. E use o tempo que for necessário para você falar para Deus quais são as suas tentações. O que tem sido muito forte e você não está conseguindo suportar mais. O que para você tem sido muito intenso e você já não consegue mais suportar. Nós não teremos mais música no final, nós teremos apenas essa música de fundo. Use o tempo que for necessário aqui dentro da igreja para falar com Deus, para abrir o seu coração a Ele, para falar: Senhor, está pesado. Senhor, me ajuda a vencer as tentações. É o título do nosso estudo de hoje, né? Como Ele venceu. Aproveite esse momento para desfrutar da presença e do poder de Deus. Eu vou começar a oração e você vai terminar no seu tempo, da forma como você preferir. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, mais uma vez nós louvamos ao Senhor pelo Teu poder. Louvamos o Senhor pela Tua direção e porque o Senhor é um Deus presente na vida de cada um de nós. Louvamos o Teu nome porque no Senhor existe poder e provisão suficiente para que toda tentação seja resistida na vida de cada um de nós. Nem sempre é fácil. Não é fácil porque a nossa vida é feita de histórias. Em alguns momentos nós sofremos, em alguns momentos nós escolhemos coisas na vida que hoje são um fardo que nós carregamos. Hoje são situações internas que apontam a nossa vida para a direção do pecado e que nos colocam constantemente em tentação. O diabo conhece isso e coloca convites diante de cada um de nós para que o pecado aconteça na vida de cada um de nós. Hoje nós entendemos mais uma vez que pela Tua palavra e pelo Teu poder é possível dizer não aos ataques do inimigo. Hoje nós entendemos pela Tua palavra que é possível sim resistir às tentações, que é possível vencer não pelo poder que nós temos, porque nós não possuímos, não por aquilo que nós sabemos, não pelas táticas ou estratégias humanas. É possível vencer com o Senhor na nossa vida. Foi dessa forma que Cristo venceu, e nós queremos nos apropriar da forma como Cristo venceu, para que a vitória aconteça na vida de cada um de nós. O Senhor conhece cada um de nós, mas nesse momento, nós não encerramos com uma oração aqui da frente. Nós encerramos com o abrir de coração de cada um dos Teus filhos, dizendo para o Senhor quais são as suas tentações e clamando a Ti por libertação. Atende a oração dos Teus filhos. É o clamor que nós fazemos ao Senhor nessa noite.